Deixa eu só perguntar uma coisa antes, então, porque eu tinha separado aqui na pauta primeiro as polêmicas na proposta em si. A gente já falou bastante dessa questão dos covenants e como afeta ou não a fungibilidade do vídeo do Antenopoulos. Daí uma outra questão que acho que a gente não falou tanto, é essa questão das consequências não calculadas. E, tipo, por definição, elas não são calculadas, tá ligado? Então eu não sei muito como dá para pensar nisso? Vocês falaram que é uma proposta muito restrita que atua numa parte do código muito restrito e que é muito menos profunda do que a Taproot ou a Segwit foi, por exemplo. Isso, Isso, muito. Sim. isso significa que tem menos chance de dar bug ou nada a ver, poderia sim ser atualizado nessa versão, ela chegar num consenso e nela ter algum risco existencial? Porque se tiver, do meu ponto de vista, vocês falaram que é baixo custo e baixo ganho. Talvez seja um custo altíssimo, assim, porque se ela não adiciona um bagulho que melhore exponencialmente o Bitcoin, sabe? Melhore pelo menos alguma ordem de grandeza, alguma característica, vale a pena arriscar? Ah, eu concordo completamente, foi isso que eu falei. Na minha visão hoje, não vale a pena, porque ela não traz benefício da forma como você tá falando aí. É, mas o risco dele também é muito baixo, no sentido de que ele altera um daqueles operadores que faz criar o, o cofre lá que a gente estava comentando, que hoje é um operador que seu Node já tem, que não faz nada. Se você não atualizar, ele vai continuar não fazendo nada. Entendeu? Então, É, na minha visão, o risco é baixo, porém a vantagem também é baixa. Então, não compensa, assim, na minha visão. não tem como isso trazer, sei lá, estragar o Bitcoin. É muito simples. O problema é muito simples que resolve. E sobre a outra polêmica, então, a polêmica sobre a implementação. Alguém quer falar mais sobre isso? A, a questão do opcode, eu estou lembrando o seguinte: aqueles outros dois que a gente citou, do time lock, do sequence, eles também mudaram, foram mudanças pequenininhas que na época também o pessoal mudou pouca coisa, mas eles são muito utilizados lá na Lightning e em outros lugares, por exemplo. Então, assim, é importante de vez em quando fazer umas atualizações que tenham um impacto legal no futuro. Sobre o Speed Trial aí, a questão é o seguinte: essa discussão já acompanho de longe há algum tempo. Eu acho que há 2 meses eu vi o Jameson Lopp, primeira vez que eu vi a treta acontecer, eu acho que o Jameson Lopp que falou assim lá no Twitter: ó, galera, vamos aprovar logo esse negócio aqui, tá na hora, já foi revisto e tá na hora de aprovar. Eu acho que quando eu conversei com o João Grilo, eu falei na época, tem uns 2 meses isso, eu falei, porque agora parece que o pessoal está querendo que passe o BIP 119, né? Porque foi quando eu comecei a perceber essa pessoal querendo empurrar. Mas foi mais na ideia de que, poxa, a ideia já é muito antiga, já tem quase 10 anos, a implementação já tem alguns anos, é muito simples, muito pequena, então acho que já está na hora de ser aprovada. Eu entendi isso, eu não percebi como sendo uma guerra de um homem só que chegou e falou: eu quero, eu fiz, agora vamos fazer assim, assim, assado. Eu vi um movimento, tem uma lista com o nome de, sei lá, dezenas de pessoas com reputação na comunidade que apoiam a ideia. Falam: não, isso aqui é bom, queremos e tal. Não foi uma briga de uma pessoa só, não. E a questão do speed trial é que para você fazer mudanças no Bitcoin, você implementar novas funcionalidades, é muito complicado. Você tem que combinar com toda a rede, com os mineradores, com os usuários, todo mundo, de que algo está acontecendo, né? Não tem votação, não é uma democracia. Os mineradores não mandam no sistema, eles não têm que votar, eles não têm que decidir. Também os desenvolvedores também não mandam. O que acontece é que aparece esse consenso, né? Um número razoável de pessoas e desenvolvedores que fazem o negócio e acham que está interessante para entrar, e aí combinam uma data no futuro onde todo mundo vai assumir que isso está acontecendo, aquilo foi implementado, aquilo existe. Principalmente os mineradores, a maioria deles tem que
entender, tem que sinalizar que eles sabem o que está acontecendo, que eles fazem parte do consenso. É uma Eles sinalização, não é uma vão validar as votação. regras, porque se É, esse tipo de alteração aí, como foi o Taproot, ele não atinge o consenso dos mineradores, você pode acabar acarretando num split da rede. Diferente desse aí que a gente está vendo agora, mas assim, você isso precisa ter aconteceu, o consenso. Fala aí, aconteceu no Marcelo. passado com esses endereços que começam com 3, os P2SH. Se não me engano, na época o pessoal estava pensando assim, não, se a maioria dos mineradores sinalizar, né, que eles já estão atualizados, já está bom, porque a gente já vai ter a maioria do hash rate. Só que aí eu acho que deu uns problemas, que alguns mineradores deixaram sistemas antigos, não estavam validando as regras, alguém fez uma sacanagem lá e acabou dando um split, se não me falha a memória. E então, assim, aí depois o pessoal percebeu, não, a gente tem que ter certeza que a maioria esmagadora, 95% dos mineradores, estão validando as regras, para evitar esses engraçadinhos aí que tentam fazer split na rede. Então, assim, Também esse não depende consenso só do ele minerador fazer isso também, porque senão volta lá igual na época do Segwit também, que foi ativado. Porque quem definiu no final das contas foi o usuário, né? Isso, mesmo que os mineradores fiquem se opondo, falam, não, não sei, não sei, não sei. Mas se os usuários querem mesmo, eles podem simplesmente falar. Então, a gente ignora blocos feitos por mineradores que não apoiam. Então, assim, esse consenso é uma coisa meio complicada da gente entender, porque não é democracia, não é eleição, não é líder de projeto decidindo, É o um- conjunto de decisões individuais ali. é uma massa crítica aparecendo, né? E fazendo o negócio acontecer. De forma retrocompatível e facultativa. Quem ainda se opuser à ideia, fica quieto. Tá me ouvindo? Você está me ouvindo, Letra? Tô sim, tô sim, tô sim, tô só absorvendo pra mim. Assim, vocês estão conseguindo traduzir bem, mas pra mim ainda não é um tema que eu tenho tanta fluência que nem outros, vamos falar assim, ainda preciso correr atrás dessa parte. Isso que o Narcélio estava falando era o tal do User Activated Soft Fork, né? De se os mineradores não quiserem aceitar a mudança, os usuários podem ignorar os blocos dos mineradores que não estão aceitando a mudança. Esse é aquele UASF que tu vê a galerinha usando boné por aí. Não, eu tô ligado, eu tô É ligado. basicamente. Mas E porque no final conta aí das pra quem tá contas. ouvindo. Faz a síntese do que é isso aí pro pessoal que tá escutando. Então, porque no final das contas o Bitcoin ele é um programinha de computador, certo? E você pode alterar lá a funcionalidade dele, adicionar e tal. O que acontece é que, claro, você meio que delega isso para quem tem reputação, para os desenvolvedores, né? Que entendem tecnicamente o que acontece e tal, entendem do protocolo e que vão propor uma solução ali que você vai ler depois e tal, e beleza, essa aqui eu concordo, vou rodar agora essa alteração. Você poderia hoje aumentar o limite da quantidade de bitcoins no seu Bitcoin. A diferença é que, tipo, isso aí vai splitar o seu nó do resto da rede, porque o resto da rede não concorda com essa regra, né? Essa parada Basicamente que você o Lorenzo vai estava mandar uma falando. transação para uma pessoa com o número de blocos máximo alterado. Essa pessoa vai receber essa transação e vai ver lá o conjunto de regras do Bitcoin. Lá tem uma linha que fala, ó, o número máximo de Bitcoins é tanto. Aí ele vai comparar o número que você meio que enviou e o que você tá. E o que ele tem no código dele vai falar, não, não dá. É impossível, não é Essa compatível, regra aqui rejeita eu essa não transação. compacto com ela, eu não vou aceitar a transação. Então, inclusive, se você começar a spamar algum node assim, ele até te bloqueia, né? Tem um recurso Uhum. anti-DDoS sobre isso também, enfim. Essa parada da ativação pelo usuário seria onde, beleza, imagina que o minerador ele aceitou colocar uma regra nova no Bitcoin. O minerador ele vai aceitar pessoas que vão mandar esse tipo de transação alterada, seja esse BIP ou seja algum outro, e ele vai incluir no bloco. Quando esse bloco chegar para você, já vai estar minerado lá com essas regras,
caso você tenha optado pelo esse USF aí, você vai... É como se você colocasse uma regra a mais. Ó, caso tenha essa regra que eu não compactuo, eu não aceito. E aí eu não vou incluir ela no meu node, eu não vou repassar ela para frente. Seria basicamente isso. Não sei se deu para entender aí. Apoiando uma mudança que você não apoia, né? Se tiver Sim, se a maioria não aceitar um bloco minerador, vai gastar tempo e energia, né, para validar, tipo, não tem esse incentivo. Ele vai preferir já não concordar com a mudança, porque, enfim, ele vai perder dinheiro fazendo isso, né? É aquele famoso consenso na base da porrada, né? Foi o que aconteceu lá na época do Segwit. Dedo no olho e soco na cara. Isso aí.